Agora sim, boa tarde, Ferreira, tudo bem? Tudo bem? Tava fechando tudo aqui que deu uma travada geral aqui no computador. Maravilha, a gente está até em quatro aqui para poder, se vai que um cai, né? O outro pode socorrer e tocando mesmo assim. Boa, E aí a gente ainda vai Exatamente. fazendo importante. lugares diferentes por aqui. Mas, Boa. bom, então vamos começar, né? A gente está aí 3 minutinhos atrasado, acho que está dentro da margem de erro. Né? Nesses 3 minutos foi É bom culpa que minha, tava em mais. outra reunião, turma, desculpa, viu? Acho que não tem problema nenhum. Né? É bom que nesse meio tempo já vi que já entraram mais de 10 outros participantes. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a todo mundo, a presença de todos. Fernando, obrigado pela sua disponibilidade e principalmente também aos nossos clientes, né, e parceiros que estão aqui conosco, vendo a live, acompanhando um pouco e querendo, né, tá sempre se atualizando e conhecendo um pouco mais sobre as oportunidades do mercado de renda variável, né, que a gente vê a notícia todo dia batendo recorde de CPF na bolsa, quanto, né, mais investidores. Hoje vão participar da live eu, né, Sérgio, o Christian, o Pedro Marins e o Luciano Feres, né? E, lógico, o Fernando Ferreira. Né? Falando um pouco da dinâmica, né, da agenda, a gente vai fazer uma abertura bem breve, vou pedir para o Christian fazer, né, institucional, falando um pouquinho da reinvestimentos. A ideia é que essa abertura, né, dure entre 1 a 2 minutos. O foco aqui é falar de renda variável. Fernando, acho que vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, ao invés de nós te apresentarmos, eu vou pedir para você, em 30 segundinhos, depois que o Christian falar, contar um pouco para os nossos clientes quem é o Fernando, né? Quem é o Fernando Ferreira. Acho que você tem um currículo muito bacana, né? Muito rico. Então, rapidinho, falar um pouco da sua trajetória para depois a gente engatar no que realmente importa, que é um bate-papo, falando um pouco de renda variável, um pouco de alguns setores, oportunidades, desafios. Né? Esse bate-papo deve durar em torno de 50 minutos a 1 hora. Né? O bate-papo em si deve durar cerca de 45 a 50 minutos e depois a gente tem uma mensagem final de 5 minutos. Tá? Então, a gente vai estar... A ideia é fazer um bate-papo interativo, né, entre nós e o Ferreira. A gente já tem algumas perguntas enviadas anteriormente por cliente, que a gente vai fazer ao longo, né, desse webinar. Então, bom, vamos começar. Christian, você pode falar um pouquinho da Rio? Para quem ainda não nos conhece, você está no mudo, né? Opa, obrigado, Serginho. Como sempre, a gente fala rapidamente um pouquinho da nossa história, da nossa breve história até o momento, até porque normalmente a gente tem uma outra pessoa aqui, né? Então, e em bancos, né, instituições financeiras. Inicialmente, criamos a Rio porque entendemos que o modelo de assessoria ao cliente poderia ser melhor e mais eficiente, então, com foco, com 100% de foco nos interesses do cliente, né, pensando que as relações têm que ser boas para todos os envolvidos, e começando pelo próprio cliente. Né. Isso é um dos valores da Rio, como outro valor, que é a construção de relacionamento de confiança e de longo prazo. Né. Então, temos a convicção de que o nosso sucesso será a consequência da plena satisfação dos nossos clientes e suas famílias. Né. Então, por isso, buscamos excelência na assessoria que prestamos em todas as nossas relações. Né. Falando um pouquinho de algumas conquistas recentes, a gente tem um imenso prazer de dizer que fomos contemplados com o G20, que é o grupo dos 20 principais escritórios da XP no Brasil. Hoje são cerca de 600, e com menos de 2 anos nós já tivemos essa honra.
Também recebemos a premiação de melhor escritório da região Sudeste, com menos de 2 anos também. E ainda tivemos o nosso sócio Luciano, que está aqui presente, que também recebeu a premiação como um dos 10 melhores assessores do Brasil, são cerca de 7.000 pessoas, né? A Rio também tem selo private e é um dos melhores NPS da XP. O NPS que mede a qualidade do atendimento e assessoria, mensurado pelos próprios clientes. Hoje, o nosso NPS é acima de 98%. Então, a gente faz questão de falar um pouquinho dessas conquistas, não por vaidade, pelo contrário, com muita humildade, mas para aproveitar a oportunidade da participação dos nossos clientes, dos nossos amigos aqui, para agradecer a cada um de vocês, porque a gente sabe que o que fizemos até agora só foi possível, o que estamos fazendo só é possível, o que vamos fazer só é possível, tudo só será possível por conta da confiança de cada um de vocês. Então, agradeço a cada um e passo aqui agora para a apresentação do Ferreira, como o Serginho já mencionou anteriormente, para depois a gente já começar a dinâmica das perguntas. Boa. Estão me ouvindo bem? Consegui ligar meu fone aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, de novo, para bater um papo com vocês. Acho que a última vez que a gente falou foi ali no meio no auge da pandemia, né? Então, no auge do furacão, em abril. Exato. Então, já está um pouquinho melhor, né? Ainda não saímos da pandemia, mas, enfim, acho que o cenário melhorou um pouquinho desde então. Bom, eu estou no mercado desde 2003, né? Eu sou formado em administração de empresas pela FGV e fiz minha carreira sempre como analista de ações, né? Então eu trabalhava no Merrill Lynch, né? Que depois virou Bank of America. Já cobri uma série de setores na bolsa aqui no Brasil e na América Latina, né? Setor de siderurgia, mineração, papel e celulose. Já fiz estratégia, depois cobri consumo. Tive a felicidade de passar aí 10 anos fora do Brasil, né? Então tive uma experiência legal lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto em Londres. E nos últimos 4 anos eu estava cobrindo ações europeias, né, em Londres. Então eu não estava mais tão focado em América Latina, o que foi ótimo para abrir minha cabeça, né? Porque eu acho que hoje cada vez mais a gente tem que pensar com a cabeça global, ainda mais agora com a liberação das BDRs para todo mundo, né? Acho que cada vez mais a gente tem que ampliar nossos horizontes, além de Vale, Petro, bancos, Petro e Vale, né, que sempre foi a realidade aí da nossa bolsa, né, nas últimas décadas. Então, acho que isso é muito bom, né, para o investidor brasileiro, a gente poder, né, facilmente investir em empresas e temas globais, muito além daqueles que a gente está acostumado, né. Legal que a gente tem aqui algumas coisas de BDR para perguntar, mas vou passar aqui para quem começa a fazer as perguntas. Que é o Luciano. Aí, só para terminar minha apresentação rapidamente, então hoje eu sou head do time de análise aqui na XP, né? Vim para a XP no começo desse ano, já somos 45 pessoas no time de análise da XP, então temos ali os analistas setoriais de cada um dos setores mais importantes, né? Que cobrem as ações de cada uma delas, um time macroeconômico, né? Liderado pelo Caio Megali, que foi uma super contratação nossa recente, né? Super conceituado, né? Trabalhou vários anos no governo, antes era economista-chefe, um dos economistas-chefe do Itaú, da Mauá, enfim. Então temos ali um time macro, temos um time político, renda fixa, internacional, enfim, bastante gente, né? Para trazer esse conteúdo, inteligência e análise para vocês, clientes, né? Então a gente está investindo bastante e continua crescendo e expandindo esse time, né? Acho que 2 anos atrás éramos 5 pessoas, hoje já são 45. Legal. Bom, como você falou, já comentou, a gente teve uma conversa super legal em abril. Inclusive, quem seguiu suas dicas em abril, acho que foi bem feliz. E vou fazer uma analogia com base no que a gente comentou da outra vez com o que está acontecendo agora. Na última vez que a gente falou, a gente estava em abril, era um momento bem complexo no nosso mercado, mas a gente já via que, mesmo com a desvalorização cambial, o MSCI, que é o índice do Morgan Stanley, que pega as principais... Bom, você tem de todo, mas vou falar do Brasil. Pega as principais ações negociadas da Bolsa Brasileira em dólar, estava desvalorizando 46%.
Os dos emergentes caíam 20 na época. Hoje, a gente está tendo mais ou menos uma desvalorização do MSCI Brasil de 38 e os emergentes caindo 2. Tá? A gente tem a parte cambial, mas o que você vê de tanta diferença do Brasil sendo o emergente que mais cai? O que você acha que pode mudar? O que você vê de oportunidade? O que você vê disso? Boa. É uma boa pergunta. São dois fatores, né? O primeiro deles é um fator que é mais óbvio, né? Acho que está mais claro na cabeça das pessoas, que é todo o ruído político, né? O ruído fiscal, enfim, o risco do Brasil entrar numa trajetória fiscal ruim, né? Que remete aí ao nosso passado recente, que é, né? Enfim, descontrole da dívida, né, enfim, e estouro do teto de gastos, né? Isso fez com que o investidor estrangeiro, esse medo, né, um dos fatores pelo qual o investidor estrangeiro saiu do Brasil e ainda não voltou, né, que esse aumento aí do risco fiscal é a razão pela qual nossa moeda é a pior moeda do mundo esse ano em termos de performance, né? A nossa bolsa em moeda local, se você olhar aí o IBOV em moeda local, a gente cai 11% no ano. Pra vocês terem uma ideia, Hong Kong cai 12%, Europa cai 15%, Inglaterra cai 24%, Espanha cai 29%. Então, assim, moeda local a gente não está tão mal, né? Só que o problema é que a nossa moeda desvalorizou demais, né? Então, em dólares, a gente aí a pior bolsa do mundo, né? Cai quase 40% no ano, porque nossa moeda foi muito mal. Então, esse aumento de risco fiscal, ele impactou muito mais, né, a curva de juros, né? Então, os juros futuros, juros longos no Brasil, né, CDI, lá de 2026, 2027, negociando a 8%, 9%, né, enquanto a Selic está a 2%, e a nossa moeda apanhou para caramba, né? Então, esses foram os dois ativos que sofreram muito mais do que a Bolsa, né? A Bolsa, verdade que em dólares sofreu, mas em reais está ali parecido com outros mercados, né? Ou está até não tão mal assim. Então, acho que esse é o primeiro fator, e é um pouco mais claro na cabeça das pessoas que esse risco, né, fiscal, macro, acabou impactando bastante aí no Brasil. E um outro fator é o fator de composição setorial, né, que não é tão claro na cabeça das pessoas, mas é o fato que a gente tem no nosso índice muito poucos expoentes do setor de tecnologia, né? Então, você olha, né, as empresas que têm mais exposição a e-commerce, setor de tecnologia, como, por exemplo, a VEG, a Magalu, a B2W, né, que são, apesar de não serem empresas de tecnologia, o mercado as considera assim hoje. A VEG sobe 140% no ano, a Magalu sobe 110%, né, B2W sobe quase 100% no ano. Enfim, então, o mercado no mundo todo, no pós-pandemia, né, correu para essas empresas consideradas as vencedoras, né, do mundo pós-pandemia, e essas ações subiram demais, né? Então, hoje, você abriu uma boca de jacaré enorme entre esses setores, os vencedores, e as empresas, né, que estão sendo mais impactadas aí pela pandemia, que é, por exemplo, o setor de shopping, né, o setor de petróleo, o setor de bancos, né? Então, você tem ações ainda caindo 30%, 40% no ano, como, por exemplo, o Banco do Brasil cai 40%, a Petrobras cai 30%, com outras ações subindo 150% no ano. Então, essa discrepância né, de performance foi muito grande, e foi assim no mundo todo, né? Não é só no Brasil que o mercado fez essa discrepância, essa dicotomia tão grande entre as vencedoras e as empresas mais impactadas. Só que no Brasil, o nosso índice ele é muito focado nessa economia antiga, né? Então, nosso índice 55% dele é bancos e commodities, né? Então, a gente acabou, por uma composição setorial também, ficando um pouco para trás. Se o nosso índice fosse mais tecnologia, como é o índice na Ásia, por exemplo, você olha os outros emergentes, hoje é principalmente tecnologia, né? Tem a Samsung, a LG, enfim, várias empresas, as chinesas, né, do Alibaba, etc., que compõem o índice. Então,
por isso que o índice de mercados emergentes recuperou muito bem, né? Porque as grandes empresas do índice são todas empresas de tecnologia asiáticas, né? Então, acho que esse é um setor que o Brasil ainda tem poucos expoentes, está crescendo, né? Então, por exemplo, tem a Local Web, que a gente gosta bastante, que o papel está indo super bem, mas dentro do nosso índice ainda representa um pouco dele, né? Então, talvez acho que essa realidade possa mudar aí ao longo dos próximos anos, mas acho que esse é um fator importante para explicar, um dos motivos que explica também por que a gente ficou tão para trás, né? Tá, ô Ferreira, recentemente você falou bastante sobre essa janela de 1 trilhão, né? Com esse cenário histórico aí de juros baixos, um grande volume aí acabaria migrando da renda para a Bolsa. Eu sei que essa conversa é longa, mas será que você pode fazer um breve resumo sobre esse tema? Claro, é bem simples, né? A gente tem no Brasil 7 trilhões de reais, né, investidos em renda fixa. Além disso, você tem 1 trilhão de reais na poupança. Você tem hoje uma alocação em renda variável das fundações, né, dos fundos de pensão, muito baixo, né, alocação abaixo de 10%, quando você exclui a Previ, né, você olha sem a Previ, é 9% de alocação. Os fundos multimercados também estão muito subalocados em renda variável. Então, quando a gente faz a conta de quanto poderia migrar para a Bolsa, né, da renda fixa, da poupança, dos fundos multimercados, fundos de pensão, a gente chega em pelo menos 1 trilhão de reais, né? Pode ser mais do que isso, de migração, porque mesmo que os juros voltem a subir no Brasil ano que vem, dificilmente a gente vai para um cenário de juros 2 dígitos no Brasil, né? A gente pode subir para 3, 4, até no máximo 5%, né? A Selic dificilmente passa muito disso, né? Porque se os juros do mundo está zero ou negativo, não tem por que o Brasil dar um choque de juros e botar os juros lá em cima, mesmo que a inflação suba, enfim. Dificilmente a gente vai voltar para aquele cenário antigo que a gente tinha no Brasil de juros, né, na casa de 2 dígitos, que dava lá o 1% ao mês, né, para os clientes. Então, mesmo que juros voltem a subir, essa rotação na nossa cabeça ela é estrutural, né? Ela vai continuar acontecendo e a gente vê pelo menos 1 trilhão de reais migrando para renda variável, que inclui BDRs, inclui fundos, né? Enfim, não é só bolsa em si, né? Mas acho que todos esses ativos né, vão se beneficiar desse fator. E 1 trilhão de reais dentro do valor da bolsa hoje é mais ou menos 25% do valor da nossa bolsa hoje. Então, é bastante coisa, né? Então, por isso que a gente diz, olha, essa onda de IPOs que tem vindo por aí, essa onda de ofertas, né, de novas empresas vindo captar dinheiro na bolsa, ela não é assustadora. A gente não fica com medo dessa onda, porque hoje a bolsa ela tem uma liquidez muito maior do que tinha na última janela de ofertas, que foi lá em 2007, né? Que a bolsa negociava lá atrás 4 bi de reais por dia, hoje negocia 40, né? Hoje a gente negocia 10 vezes mais do que negociava na última janela, e também a gente vê esse 1 trilhão de reais aí migrando para a bolsa. Então tem muita demanda também por ações, né? Então por isso que a gente não se assusta com essa onda de IPOs, de ofertas que tem vindo por aí, né? A gente acha que o Ibovespa pode andar, né? Pode performar bem, mesmo com essas ofertas vindo por aí, né? Não tá aqui no script, ô Ferreira, mas deixa eu só pegar um gancho, que você falou assim, dessa migração e você não citou investimento estrangeiro na Bolsa. E a gente vê que teve uma saída expressiva nos últimos anos. Como que você vê, desculpa o pessoal que não estava aqui no tranquilo. No script. O gringo a gente não coloca nessa conta, então a gente está colocando 0 a 0 nessa conta de fluxo, ou seja, a gente assume que tem 1 trilhão para vir só de dinheiro local, né? Mas o gringo tirou 90 bi, 80 e poucos bi de reais esse ano, né, do Brasil. Foi um ano recorde, né, de saída de dinheiro estrangeiro, e a gente não assume que o estrangeiro volta, não porque a gente acha que ele não vai voltar,
mas era só para mostrar, olha, mesmo sem o dinheiro estrangeiro, tem muito dinheiro local. Se o gringo voltar para o Brasil, é uma cerejinha em cima do bolo, né? Sem dúvida, vai ser excelente, porque você vai fazer ainda mais pressão de alta nos preços, né? Acho que para o estrangeiro voltar, você precisa tanto, né, de estabilizar o ambiente macro, né, eles ficarem mais confortáveis com o ambiente macro e com a moeda também. Acho que para o estrangeiro é muito ruim, né, uma moeda que deprecia tanto no ano, porque ele fala, bom, eu vou comprar uma ação brasileira de uma boa empresa que eu gosto, mas na hora que eu for vender e tirar meu dinheiro, onde vai estar, né, onde vai estar a moeda para eu converter de volta para dólar? Então, é importante que a gente chegue num nível, né? Bom, é 5, é 6, é 4, e que fique em torno desse nível, porque depreciar esse tanto que a gente desvalorizou esse ano é muito ruim, né, para o investidor estrangeiro. Então, acho que a gente já começou a ver recentemente o gringo voltando a comprar Brasil nas últimas semanas, né? A gente tem visto fluxo positivo de investidor estrangeiro na B3, e também nos IPOs, a gente tem visto os estrangeiros voltando a olhar para o Brasil e voltando a olhar para as empresas brasileiras. Então, tem apetite, tem demanda, mas eles ainda estão cautelosos, né? A gente não está vendo aquele mega fluxo de entrada, né? Enfim, estrangeiros voltando para o Brasil em peso. Aos poucos, né? Cauteloso, mas pelo menos eles pararam de tirar tanto dinheiro, né? Pelo menos aquele fluxo de saída enorme que a gente teve nos primeiros 6 meses do ano estancou, tá? Então isso já é um fator positivo, né? Agora a gente tem que imaginar que em algum momento eles possam voltar, né, a comprar o Brasil. Dá para dizer que você está otimista então, né, Fernando? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A nossa cabeça é positiva, a visão é otimista. Tá, eu vou até aproveitar esse gancho aí, te fazer uma pergunta mais para frente. No bate-papo que a gente teve em abril, você disse que estava mais animado com a Bolsa brasileira no longo prazo do que com a Bolsa americana. Eu queria saber se hoje você mantém essa opinião e se você vê algum risco de bolha nas empresas de tecnologia americana ou em algum mercado. E aproveitando, qual que você acha que é o impacto aí das eleições americanas no mercado, tanto brasileiro quanto mundial? Boa. Vamos lá, então bolsa americana ou bolsa brasileira, né? Lá em abril a gente falou, bom, curto prazo, bolsa americana é melhor. Eu continuo um pouco essa visão no curto prazo, apesar das eleições americanas. Eu acho que a bolsa americana ela ainda tende a se beneficiar do mega pacote de estímulos que vai ser anunciado logo depois da eleição, né? Pode vir um pouco antes, mas enfim, a gente está aqui debatendo, se degladiando para conseguir, né, estender o nosso programa de auxílio. Os Estados Unidos lá tá discutindo se é 2 ou 3 trilhões de dólares, né? Então, a capacidade fiscal que eles têm de imprimir dinheiro novo, de se endividar mais, e o mercado não se preocupar com isso, é infinitamente maior do que no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem essa capacidade, a gente é um país emergente. Quanto mais a gente se endivida, mais prêmio de risco o mercado vai colocar nos nossos ativos, mais nossa moeda deprecia, mais a curva de juros sobe. Enfim, a gente tem uma restrição fiscal que os Estados Unidos não têm, né? Então, eu acho que no curto prazo a Bolsa Americana ainda deve continuar indo bem. Agora, se a gente entrar nos trilhos, né? Se a agenda de reformas volta, a gente respeita o teto de gastos, né, as privatizações começam a andar, esse ruído político diminui, enfim, a gente tem muito espaço para andar, né, para fechar esse gap que a gente abriu, porque realmente, né, a nossa moeda está 5,60, nossos economistas dizem que o câmbio de equilíbrio hoje no Brasil é em torno de 5, né, então você teria como apreciar a moeda, voltar ao estrangeiro. Então, em potencial de valorização, o nosso potencial de valorização é provavelmente maior do que dos Estados Unidos, né? Porque a gente está muito para trás. Agora, né, no curto prazo, eu acho que essas restrições fiscais no Brasil, ao mesmo tempo que os Estados Unidos é o oposto, né? Eles têm ainda muito dinheiro para colocar na economia e muito dinheiro para colocar nos mercados, fazem com que a Bolsa Americana ainda deva continuar indo bem. Então, isso já responde um pouco da segunda pergunta em relação à eleição,
né? Porque a eleição é um risco de trazer volatilidade, mas você vê o mercado continua próximo das máximas e a gente está na boca da eleição, né? Então tem ganhado força uma visão de que, independente de quem ganhe lá, você vai ter um mega pacote, né, de estímulos aí sendo anunciados, e isso é muito relevante, né? Vai ter muito dinheiro aí vindo para a economia americana, e o novo presidente americano, ou o presidente eleito, né, pode ser o Trump sendo reeleito, ele vai pegar a economia americana no início de ciclo, né, econômico. E isso determina mais o retorno do S&P, né, durante um termo de um presidente, do que se esse presidente é democrata ou republicano. Então, quando você olha os estudos aí históricos, é mais importante quando aquele presidente foi eleito do que qual o partido dele, né? Ou seja, se você entrou antes de ter uma recessão, no final de um ciclo econômico, né, e você entrou numa recessão, isso conta muito mais do que se você é democrata ou republicano. E agora a gente está no início de um ciclo de recuperação, né? A gente passou por uma crise enorme, tudo bem que foi uma crise rápida, né? Foi um choque grande, mas foi rápido. Mas a gente ainda está com desemprego lá em cima, né? A economia está começando a recuperar, enfim, e isso é mais relevante até do que quem ganha as eleições. Acho que o cenário que o mercado sofre, né, nas eleições é se os democratas ganharem as 3 eleições, né, ganha presidência, mantém o controle da Câmara e ganha o controle do Senado, mas aí o mercado começa a discutir até qual o tamanho dessa maioria no Senado. Porque se for uma maioria no Senado de 1 ou 2 votos, né, 1 ou 2 assentos, não é muito uma maioria, porque lá nos Estados Unidos é comum que senadores do seu partido votem contra o próprio partido, né? Então, não é assim, os democratas votam 100% a favor de tudo que os democratas propõem. Não, né? Assim, você tem muito lobby, né, os próprios estados, né, controlam bastante ali, fazem um jogo grande dos votos. Então, a maioria no Senado tem que ser grande dos democratas para eles conseguirem aprovar medidas muito impopulares, como a medida de aumento de impostos da pessoa jurídica, né, nos Estados Unidos. Então, assim, se você tem um cenário de Trump ganha, o mercado vai bem. Se você tem o cenário de Biden ganha, mas o Senado continua republicano, o mercado vai bem. Biden ganha, democratas ganham todas as eleições, mas com uma maioria pequena na Câmara, o mercado também continua indo bem, que a visão é que eles não vão conseguir aprovar as coisas, né, mais duras. E a visão que o mercado vai mal é só no cenário de uma ampla maioria, né, no Congresso dos democratas. Aí sim o mercado pode ter uma correção, né? Mas aí eu lembro o que aconteceu com o Trump, né? Quando o Trump foi eleito, o mercado desabou nos Estados Unidos, né? O S&P caiu 11% em um mês, porque o mercado achava que o Trump, né, enfim, ia ter propostas malucas, etc. Ninguém sabia muito bem o que o Trump ia fazer. O mercado despencou. Desde lá, o S&P sobe 90% em dólares, né? Quase dobrou desde então. Então, foi um excelente buying opportunity, né? Para quem olhou e falou, opa, aqui, né, faz sentido comprar Estados Unidos. Então, se tiver volatilidade, pode ser também um bom ponto de entrada, né? Um bom ponto de compra para entrar nas ações americanas, porque se for pensar bem, né, o business do Google, do Facebook, da Amazon, do Netflix, pouco vai mudar, né, entre um presidente e o outro. Vão continuar sendo empresas globais, empresas muito fortes, né, empresas disruptivas, vão continuar crescendo. Enfim, então, tudo bem, pode ter um aumento de impostos que, né, tem alguma correção, etc., mas se for pensar num horizonte um pouco maior, essas empresas vão continuar sendo empresas dominantes, né, muito fortes. Então, tem esse plano de infraestrutura do Biden que parece que o mercado deu uma animada com isso também, né? De infra? Isso, tem, sem dúvida. Então, infraestrutura, energia renovável, né, são setores que tendem a ir bem com o Trump.
Petróleo, bancos tendem a ir melhor, desculpa, com Biden, né? Então, energia renovável e infraestrutura tendem a ir melhor com Biden, petróleo e bancos tendem a ir melhor com Trump. Mas você vê algum risco de bolha nessas empresas de tecnologia americanas? Desculpa, tinha a terceira pergunta que eu esqueci de responder. Eu acho que o risco de bolha hoje, ele está mais focado em algumas ações específicas, né? Então, por exemplo, Tesla, a Nikola, que era a empresa que nunca produziu um caminhão elétrico, mas estava valendo 35 bi de dólares, né? E aí teve acusação de ser uma fraude contábil, o papel despencou. Então, assim, algumas empresas já ficou muito mais difícil conseguir justificar, né, o valuation delas. Mas quando você olha para o Nasdaq de uma forma geral, né, para as empresas de tecnologia de uma forma agregada, esses papéis não estão tão caros, né, porque elas estão crescendo lucro muito forte, né? Essas empresas elas estão roubando lucros de vários setores, né, tradicionais, o setor de mídia, o setor de bancos, né, o setor de varejo físico, enfim, essas empresas são gigantes hoje, é muito diferente da bolha, né, de 99, 2000, que ali eram empresas de papel, né, empresas que, enfim, não dava lucro, não tinha receita nenhuma e valiam bilhões. Hoje não, né? Hoje essas empresas realmente estão crescendo muito, né, e expandindo muito, tem muito caixa, né, tem um balanço muito sólido. E quando você olha o preço-lucro do Nasdaq hoje, o preço sobre lucro é 30 vezes para o ano que vem, que não é caro, né? Assim, a Magalu negocia 170 vezes o lucro, né? O Nasdaq está negociando a 30 vezes, a Apple negocia 30 vezes, o Facebook negocia a 20 e poucas vezes. Então, assim, longe de ser um múltiplo de preço-lucro de nível de bolha, né? Porque as empresas hoje são muito grandes. Então, existe o risco de virar uma bolha da internet? Sim, né? Não, acho que o risco está lá. Mas quando você olha hoje, o valuation do Nasdaq de forma agregada não parece ser bolha, né? Justamente porque as empresas estão crescendo muito e gerando muito caixa e gerando muito lucro, né? Super obrigado, Fernando. Agora, voltando um pouco para o Brasil, né, para a nossa realidade, um dos setores, né, vamos falar um pouco, queria falar um pouco do setor que eu acho que foi provavelmente o mais prejudicado na crise, né, que foi o setor aéreo. Num dos webinários que a gente fez, né, você citou uma informação que eu acho que muda um pouco o nosso olhar para as companhias, né, que é que 60% a 70% da receita dessas companhias vem de passageiros que viajam a trabalho, né? Aí você até citou, aquele ticket super caro que você compra em cima da hora porque você tem que ir, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê um mundo novo, né? Um novo normal que a gente brinca, onde a gente tem reuniões online como essas, conferências virtuais, né? Que tudo isso, além de para as empresas, né, representarem uma diminuição de custo e otimização do tempo do empresário, acaba afetando muito, né, as companhias aéreas. Então, a minha pergunta é, você acha que a gente, né, vai demorar mais para essas companhias, né, terem uma retomada mais forte? Né? Você acha que essa retomada vai ser mais lenta, visto essa mudança de comportamento do consumidor? Eu acho que sim. Eu acho que assim, a volta ao normal desse setor é mais incerta na minha cabeça, né? Eu tenho mais conforto em fazer uma aposta no setor de shopping, por exemplo, do que no setor aéreo, né? Se você olha o setor de shoppings também caiu bastante, mas eu vejo, enfim, principalmente no Brasil, né, as pessoas voltando para os shoppings. Shopping no Brasil é um centro de segurança, de conveniência, de entretenimento, mas o setor aéreo, a dúvida é exatamente essa, né? O seu passageiro mais rentável, pode ser que essa demanda caia estruturalmente, né? Então, não quer dizer que a gente não vai ter mais reunião presencial, que a gente não vai mais às conferências, etc. Mas se essa demanda cair 20%, vamos supor, estrutural, o lucro dessas empresas é destruído, né? Porque é um setor com custo fixo muito alto.
Então, para você sair do 0 a 0 no avião, você precisa ter 70% dos passageiros naquele avião. Qualquer número abaixo disso, você está queimando caixa, né? Você está tendo Ainda mais prejuízo. custo em dólar, né? Isso, exato. Custo em dólar, receita em reais, né? Com o petróleo que pode voltar a subir caso a economia, né, no mundo volte ao normal. Enfim, e com essa dinâmica do teu passageiro mais rentável, que gera a maior parte do teu lucro, pode ser que a demanda caia estruturalmente, né? Então, de cada 10 viagens, você vai fazer 8, você vai fazer 7, né? Isso para a empresa aérea é ruim. Então, enfim, tem risco de ter diluição, né, do governo, de ter que intervir nelas, e aí, enfim, isso gera uma diluição aí para o acionista. Acho que não é tão óbvio, né, na minha cabeça o setor aéreo, né? A gente tem preferência por Azul, entre elas, por ter, né, mais exposição ao setor regional, né, os aeroportos regionais, etc. Mas ainda é um setor arriscado, né? Acho que é um setor que está menos claro como vai se dar essa recuperação, né? Quando o mundo começar a voltar ao normal, justamente porque o passageiro mais rentável pode ser que não volte na mesma magnitude, né? Agora, falando de um outro setor que eu acho que a grande maioria dos clientes, né, que tem renda variável tem na carteira, é um setor normalmente que é bem resiliente, né, em momentos de crise, né, mas que acho que esse ano não foi, né, que é o setor de bancos. O setor de bancos apanhou muito, né, como um todo esse ano. Eu acho que, por um lado, foi por causa do avanço do digital, né, o surgimento de novas fintechs, e principalmente também por causa de várias medidas impostas pelo Banco Central para estimular a competição, né, nesse setor, junto com essa possibilidade de aumento de carga tributária, né, que, enfim, em algumas semanas, né, atrás, por exemplo, impactou bastante, né? Na sua visão, depois desses últimos dias até, né, um dia como hoje, que os bancos subiram muito forte, né, você acha que essas ações ainda estão baratas, né? Bradesco, Banco do Brasil, Itaú acho que é um pouco diferente, né, porque ele trada num preço-lucro, né, mais alto do que esses outros, mas, né, Banco do Brasil tradando, né, um book value mínimo histórico, né, Bradesco também muito baixo. Você acha que essas empresas ainda estão muito baratas? Estão muito baratas. E as razões são exatamente essas que você mencionou, Sérgio, da preocupação. Preocupação de aumento de inadimplência, né, quando há crise, preocupação de competição com as fintechs, plataformas, etc., e preocupação regulatória, né, potencial aumento de impostos, cap de juros, né, que estava sendo discutido ali no Senado. Por isso que as ações caem 30%, 40% no ano, com a Bolsa caindo 13%, né, e outros papéis subindo 100% no ano. Mas é exatamente isso. Você olha dividendo projetado para o ano que vem, de 6%, 7%, 8% para os bancos, né? Você olha preço-lucro lá embaixo, e tem um risco das coisas melhorarem para os bancos, que o mercado começou a se atentar para esse fato agora, porque os bancos americanos reportaram semana passada, e dos bancos americanos, quase todos surpreenderam né, para cima, os resultados foram melhores do que esperado, porque eles provisionaram muito menos, né, perdas futuras. Então, o nível de provisionamento foi muito mais baixo. O JP Morgan, por exemplo, já voltou para o nível de provisão pré-pandemia, né, porque eles já provisionaram muito, né, no primeiro e no segundo TRI para as perdas futuras que vão vir, e a economia está recuperando muito mais rápido do que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava que a recuperação econômica ia ser uma recuperação lenta, gradual, tal. Nada disso, né? O que a gente está vendo é uma recuperação super forte no mundo todo. Então, os bancos estão vendo isso e falando, olha, eu posso já provisionar bem menos, né, do que provisionei para perdas futuras, e provisão nada mais é que uma despesa, né, que o banco coloca ali no resultado, uma despesa não caixa, que ele já está prevendo que vai ter uma perda no futuro. Então, se você provisionou menos, seu lucro sobe. E aí, para o ano que vem, se a inadimplência de fato vier menor do que se esperava, os bancos podem reverter provisão. Então, aquela despesa vira uma receita, né? Você inverteu a ordem daquilo, e isso adiciona aos lucros dos bancos, né? Então, pode ser que
você começa a ter revisão de lucros para cima dos bancos em 2021. Então, eles vão ficar mais baratos ainda, né? Mais baratos que já estão, porque já estão com PL, preço-lucro lá embaixo, são extremamente baratos, e pode ser que tenham revisão dos analistas, né, subindo as estimativas de lucro para os bancos do ano que vem. Então, assim, aí é para o setor andar muito, né? Porque não só tão baratos, como né, vão ficar mais baratos ainda, né? Então, eu acho que tem um risco, sim, das coisas darem certo, né, para os bancos, um risco para cima, né? Porque é um setor que está extremamente largado, um setor que, enfim, as assets, os buy-sides aí não gostam, né, por conta das razões que a gente comentou, mas é um dos setores que tem risco né, de revisão de lucro para cima no ano que vem. Mesma coisa com a economia, né? A gente está numa recuperação econômica muito sólida, então a gente vai entrar em 2021 marcados pelo nível de atividade econômica, né? Então, eu gosto bastante do setor nesses níveis e os papéis são esses mesmos, né? Que a gente gosta mais é Banco do Brasil e Bradesco. Legal, Fernando. Com analogia no coronavírus, a gente viu que vários especialistas, vários analistas, inclusive alguns da XP, têm falado que os mais fortes vão sobreviver, né? O tempo médio de uma empresa é 48 dias que aguenta com caixa, a gente tem empresas médias que sofreram muito. Então, muita gente tem falado que as grandes empresas vão sair mais fortes do que entraram. E aumentando a participação no mercado e tudo mais. Com base nisso, como você vê, assim, o que você vê de oportunidade das empresas que estão... Quais empresas você acha que vão sair mais fortes? Quais setores você acha que vão ter incorporações? Queria um pouco da sua opinião do que vai ter nessa mudança do coronavírus, nessa pandemia que a gente teve. Boa. Bom, acho que o setor né, mais claramente impactado é o setor de varejo, né, varejo online. Então, as empresas aceleraram muito o processo de digitalização, né, delas. Então, por isso que, enfim, as ações aí expostas ao varejo online estão tão bem esse ano. Mas mesmo os setores que não eram tão óbvios, né, passarem por esse processo de digitalização estão fazendo também, né? Então, por exemplo, o setor de shopping fala muito isso, né? Você integrar o e-commerce, né, junto com a compra. Então, você compra na loja, entrega em casa, você compra no app, vai retirar no shopping, enfim. Então, estão fazendo muitas coisas nesse sentido. Eu acho que o setor de real estate, né, de propriedades, não acho que os escritórios morreram, né? Eu acho que teve muita oportunidade nesse setor, ainda tem, né, oportunidade em fundo imobiliário, né, e acho que setor de propriedades, porque se gerou uma visão ali, né, que ia todo mundo para home office e escritórios iam acabar. Isso acabou, né, gerando oportunidade de investir nesse setor, né, e se beneficiar disso, de preços muito largados, né, muito para trás, porque, enfim, acho que os escritórios vão continuar tendo um papel relevante, né, não acho que acabou, né. Como a gente comentou do lado das aéreas, mais difícil, né, porque, enfim, acho que ali é um tema um pouco mais complexo, né. E aí de outras empresas, acho que se beneficiaram aí da pandemia, acho que eles tendem a voltar à normalidade em algum momento. E aqui é o caso, por exemplo, dos supermercados, né? Você olha com vendas aí subindo 20% ano contra ano. Eu acho que na medida em que o mundo volta ao normal, as pessoas voltam a sair mais de casa, né? Esse consumo normaliza, né? Então não dá para assumir que os supermercados vão continuar vendendo, né, um aumento de 20% ano contra ano para sempre, né? Acho que isso volta a normalizar. Que foi a mesma coisa que aconteceu com as drogarias e com as farmácias, né? A gente viu aquele boom durante o começo da pandemia, depois você viu que as vendas já começaram a retomar. Então, eu acho que tem setores que são beneficiados no curto e no longo prazo, né? Que aí é o setor, como eu falei, de varejo online, setor de tecnologia. Tem setores que se beneficiam no curto prazo e aí depois a tendência volta ao normal.
que é, por exemplo, né, o varejo de alimentos, drogarias e farmácias, etc. Você tem setores que foram impactados negativamente no curto prazo, mas que depois voltam mais à normalidade, que é, por exemplo, o setor de real estate, né, o setor de propriedades, e tem setores que são impactados no curto prazo e que o longo prazo é meio incerto ainda, que é, por exemplo, o caso das aéreas, né? Então, eu dividiria os setores nessas quatro caixinhas, né? É assim que acho que dá para a gente pensar onde cada um dos setores se encaixam, né? Legal. Só para complementar a pergunta, sair um pouco do script. 2 ações que você acha que se beneficiarão com essa crise? Que se beneficiam tem várias, né? Mas eu acho que as de varejo online, né, que a gente gosta aqui, eu citaria Via Varejo e lojas americanas por conta da exposição deles a B2W, né? A gente gosta de B2W, mas lojas americanas é uma forma mais barata, né, de comprar B2W. Deixa eu fazer uma pergunta também, o Ferreira, que nem está aqui no script, mas você comentou do setor de e-commerce. Se puder falar rapidamente, você vê algum risco da Amazon entrar forte no Brasil e impactar o setor, as grandes? Cara, eu acho que esse risco é baixo, sabia? Porque, enfim, o Brasil é um país aí de dimensões continentais, né? E a gente viu a Amazon tentando entrar na Índia, tentando entrar na Rússia, assim, país tão grande, tão complexo quanto né, o Brasil e esses países enormes, é muito difícil, né? Você tem um ganho de uma vantagem competitiva tão grande de você já estar na frente, né, dos outros. E além disso, né, no Brasil, esse modelo de centro de distribuição, entregar direto para o consumidor, é um modelo muito caro, né? O frete no Brasil é muito caro. Então, esse modelo da Magalu, que agora está virando, né, o modelo que está todo mundo usando, de você ter a loja física, né, como um hub e um centro de distribuição mais próximo do consumidor, é um modelo muito vencedor, né, de você integrar a loja física, porque você construir centenas de centros de distribuição no Brasil e distribuir de todos eles direto para o consumidor final, uma caixinha desse tamanho, com uma pasta de dente, né, que é o que a Amazon faz, isso aí, assim, você vai queimar a caixa doidado, né? Então, eu acho difícil. Eu acho que esse risco, é baixo, né? Então, modelos como o do Mercado Livre, né, que você entrega de pessoa a pessoa, ou modelos como o da Magalu, da Via Varejo, que você utiliza as lojas físicas, né, para fazer essa entrega final, né, ali do direct to consumer, são modelos muito mais vencedores para a realidade do Brasil do que o modelo do Amazon nos Estados Unidos de tentar fazer um monte de centro de distribuição e entregar uma caixa, né, por dia ali para os consumidores. Isso não faz nenhum sentido no Brasil. Até nos Estados Unidos faz pouco sentido, tá? Se você olha o lucro do Amazon, vem tudo do cloud, né? Assim, 60% do lucro da Amazon vem tudo da parte de tecnologia e cloud, e a parte de varejo ainda gera muito pouco lucro para eles. Obrigado. Quando a live é boa, é assim, né? No final a gente corre para tentar, enfim, fazer um pouco mais de pergunta, para ter um pouco mais de tempo. Eu vou te fazer uma pergunta até sobre BDR, tá? Que hoje foi o primeiro dia que foi liberado para qualquer investidor pessoa física, né? Antes já era para investidor qualificado e agora para qualquer um, né? Como você vê esse movimento, né? Enfim, principais riscos? Dos BDRs, acho que é transformacional, né, para o nosso mercado. Só hoje, né, que foi o primeiro dia de negociação, as BDRs já negociaram mais de 100% a mais do que o volume normal. Algumas BDRs negociaram 10 vezes mais do que o volume dos últimos 30 dias. Então, assim, a liquidez vai melhorar muito, né, para as BDRs das próximas semanas, próximos meses, o que é uma coisa excelente, né? Então, a gente vai conseguir investir em empresas e temas globais, que hoje tem muito pouco, né, muito poucos expoentes no Brasil. Hoje a gente já tem
quase 2 vezes mais BDRs listadas na B3 do que ações brasileiras, só que elas são pouco líquidas, né? Então, acho que com essa procura aumentando, a gente vai conseguir aumentar essa liquidez também das BDRs. Então, acho que é um movimento fantástico, né, para o investidor brasileiro poder investir nessas melhores empresas do mundo. Há um câmbio comercial, né? Quando você compra BDR, você está comprando em reais, mas você está comprando num câmbio comercial. Quando você abre uma conta lá fora, tem o problema da remessa, qual que é o câmbio que você vai fazer, enfim. Você tem esse problema, além de questões tributárias também, né, de ter que pagar ali o carnê-leão mensal, enfim. Tem algumas burocracias a mais quando você tem ação diretamente lá fora. Então, a BDR facilita bastante, né, para o investidor brasileiro. Beleza, antes da última pergunta, jogo rápido aqui, fazer um ping-pong, tá? Eu vou falar o setor e você fala a sua ação preferida nesse setor. Pode ser? Tá bom. Beleza. Commodities. Vale. Banco, você falou já, né? Banco do Brasil e Bradesco. Brasil. Exato. Qual, desculpa? Educação. Educação, a gente está sem cobertura no momento, a gente está em transição de analista. Tá. Varejo. Varejo, Via Varejo. Aviação. Azul. Elétricas. Ômega. Construção civil. Ezetec. Saúde. Saúde, Apivida. Shopping. Guatemi. Transporte e logística. Transporte, logística, Rumo. Exportadora. Exportadora, além da Vale, eu ressaltaria a Marfrig, no setor de frigoríficos que a gente gosta. Uma estatal. Petro. E uma BDR. Uma BDR, essa é difícil, essa me pegou, mas talvez acho que eu iria no Amazon. Beleza. Deixa eu acrescentar um setor. Setor, acho que eu iria... Bom, depende, um setor é difícil, né? Mas acho que hoje bancos, né? O que tem maior assimetria é o setor de bancos, sem dúvida nenhuma. Beleza. O que você não faria? Só para a gente... O que eu não faria é comprar ações só porque elas caíram demais, né? Então eu vejo muita gente que faz isso, que fala, pô, esse papel caiu 80%, eu acho que tá uma boa para comprar aqui. Enfim, muitas vezes tem uma razão, né, por trás daquela queda enorme ali do papel, né? Então, acho que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, acho que isso é uma estratégia errada, né? E também não faria fazer grandes apostas aí sem diversificar, né? Enfim, acho que diversificação é super relevante, né, para a gente também dormir tranquilo e ter o nosso patrimônio protegido, né? Se você dobrar o seu patrimônio, a tua qualidade de vida não vai melhorar tanto quanto se você perder tudo, né? Perder tudo é muito pior do que você multiplicar por 2, né, o teu patrimônio. Então, acho que tem que pensar nisso, né? É isso aí. Bom, a gente está aqui chegando ao fim, né? Queria agradecer a todos os clientes que participaram, ao Luciano, ao Christian, ao Pedro, principalmente ao Ferreira. Ferreira, muito obrigado, enfim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu insight, né? Eu acho que esses bate-papos eles enriquecem muito, né, as nossas conversas com o cliente, enfim, a nossa educação continuada, né, que a gente brinca que sempre tem que ter, e tem que mesmo. E queria, né, ver, na verdade, se você tem uma mensagem final que você quer deixar, enfim. Não, obrigado pelo convite, pelo bate-papo, foi ótimo. E pedir para todo mundo acompanhar ali os nossos relatórios e análises em conteúdos.xpi.com.br. A gente solta bastante coisa lá, tem muita informação de macro, economia internacional, toda a parte de ações, enfim, todos os nossos conteúdos estão lá, né? Não precisa nem logar na conta de cliente, né? É aberto. Tá ótimo. Super obrigado, Ferreira. Obrigado, Christian, Luciano, Pedro. Obrigado a todos os clientes. E até a próxima live. Christian, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também. Obrigado a todos. Ferreira, obrigado mais uma vez. Um
abraço para todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço. Aí vai ficar gravado a gente vai disponibilizar aqui depois esse bate-papo lá no nosso canal do YouTube, para quem não conferiu, só conferir lá ainda, e tem nossas redes ainda, Instagram, LinkedIn. Nos visitem lá também. Obrigado. Bem lembrado.